Fala pessoal, Thiago de novo por aqui para a gente falar um pouquinho de emoção, com paciência e dessa vez de forma um tanto quanto divertidamente, se é que você me entende. Hoje está lançando o filme 2 do Divertidamente e para quem não se lembra, essa foi uma animação da Pixar que foi lançada lá em 2015, se eu não me engano. E eu vou trazer rapidamente aqui o resumo, mas a ideia não é falar só sobre o filme, não. A ideia é a gente falar exatamente sobre emoções, como o filme trata e, claro, trazer no final parte prática para a gente lidar aí com alegria, raiva, tristeza, medo e o nojinho que é representado no filme dessa forma, beleza? Vamos lá? Bom, mas antes de começar, já sabe, não esquece de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber quando sair um vídeo novo no canal. E claro, isso me ajuda a entender se eu estou no caminho certo, se eu estou agregando para você e se o YouTube vai entregar o meu vídeo para mais pessoas. Deixa também um comentário aqui falando qual é o seu personagem favorito do filme e qual emoção dessas 5 principais e das 4 novas que a gente vai falar que você tem mais dificuldade de lidar no dia a dia. Bom, pessoal, eu tô com um roteirinho aqui do lado, então eu vou ficar olhando para cá de vez em quando. É só para eu não esquecer realmente de nenhuma das emoções que são tratadas no filme e algumas coisinhas que eu anotei que acho que é interessante a gente saber. Cara, antes de mais nada, é bem legal falar. Eu falei que esse canal aqui eu não vou ficar trazendo muita coisa sobre ciência. Isso aí você dá um Google e pesquisa e acha, mas é bem legal falar que esse filme, cara, primeiro que é um tema que eu sou apaixonado, essa parte das emoções principais e do consultor desse filme, que é o Paul Ekman. Paul Ekman é um psicólogo que ficou muito famoso por definir as microexpressões faciais, né, por estudar isso a fundo, e ele fez um estudo no mundo inteiro, onde ele encontrou 5 emoções, inclusive em tribos indígenas que não tinham contato com humanidade. Isso é muito legal porque, assim, são 5 emoções que acontecem no mundo inteiro de várias formas. Todas elas você tem a mesma reação, a mesma microexpressão. Então ele conseguiu mapear, né, com esse estudo dele, essas 5 emoções que são retratadas exatamente no Divertidamente por meio de personagens, tá? Quais são essas emoções? Alegria, tristeza, raiva, medo e o nojinho. Ele usa a palavra disgusting, então aqui a gente usa nojo, asco, pode ser considerado também uma aversão para essa última, tá? Então, são essas 5 emoções principais. E agora, o Divertidamente 2, ele está trazendo 4 novas emoções, que são ansiedade, vergonha, tédio e inveja. Eu não assisti o Divertidamente 2, claro que eu não vou comentar sobre o filme mesmo, se tivesse assistido, jamais daria spoiler aqui. Mas, pessoal, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essas 5 emoções do filme, do primeiro filme. Para quem não se lembra, o filme ele retrata a história de uma adolescente que está passando por várias mudanças de vida, uma pré-adolescente na verdade, ela tem 11 anos, e ela está passando por várias mudanças. Então eles vão mudar de casa, eles vão mudar de cidade, e aí ela que era uma pessoa controlada pela emoção da alegria, representada pela cor amarela no filme, exatamente por isso que eu estou com essa camiseta, ela passou a ser comandada pela emoção da tristeza, que justamente tem muito a ver com a questão de perdas, etc. E aí fica aquele filme sendo passado dentro da cabeça dela, onde tem 5 personagens, cada um representando uma emoção, e fora da cabeça dela, onde está acontecendo as coisas na realidade. E é muito legal essa interação, até para a gente mesmo entender as nossas emoções. Se você pudesse, agora, nesse momento, falar para mim qual a emoção que predomina no seu dia a dia? Qual é a emoção principal que todos os dias ela está ali, sei lá, dessas 5, vamos pegar aí, 50% do tempo pelo menos, é a emoção que está ali no controle das suas ações, das suas emoções. Cara, isso é muito legal da gente pensar, porque normalmente a nossa sociedade ela tem uma aversão a tratar as emoções, a lidar com as emoções. O mundo ocidental, ele acredita, ele tem 2 máximas, e aqui eu já começo a entrar um pouquinho mais no assunto que a gente vai falar. O mundo ocidental ele tem 2 máximas, que a emoção ela atrapalha tanto o nosso pensamento racional, lógico, quanto a nossa vida social. E isso é mentira, pessoal. A emoção, ela não só não atrapalha, como ela organiza a nossa vida social e ela organiza o nosso pensamento racional. Eu vou dar esses exemplos em cada uma das emoções.
mas vai me acompanhando aí. Dentro dos estudos que o Paul Ekman fez e a filha dele também, Eve Ekman, se eu não me engano, que também tem N estudos nessa área aí das emoções, eles chegaram à conclusão que existem 3 pontos quando uma emoção surge que você precisa ficar atento. Quais são? O gatilho, o que causou aquela emoção, a experiência. Então, depois do gatilho que causou aquela emoção, qual foi a experiência que você teve com aquela emoção? E a resposta. E aqui é a nossa escolha. Qual é a resposta que você vai dar a partir daquele gatilho e a partir da experiência que você teve? Isso é muito bem retratado no filme, com um desfecho da história ali, com um desfecho da tristeza, né, principalmente. Mas no seu dia a dia, fica essa dúvida. Quando surge uma emoção, em qualquer momento, quando surge uma raiva, quando surge um medo, você consegue identificar esses passos? É claro que no momento ali é muito difícil, mas você consegue parar para pensar, relembrar uma situação, identificar o que causou, qual experiência você teve com aquela emoção e qual foi sua resposta diante dessa emoção? Se a gente tivesse o hábito de fazer isso com frequência, de todas as vezes que a gente passou por uma situação, a gente conseguir retomar aquela situação para revisar gatilho, experiência e resposta, eu tenho certeza que todos nós conseguiríamos controlar de forma muito mais fácil as nossas emoções. E aí isso começa a ficar tão automático que no momento que essa emoção surgir de novo, você já tem uma nova resposta. Porque você revivendo essa experiência, você consegue modificar ela na sua cabeça. Você consegue modificar inclusive o gatilho. Então, é tudo, pessoal, como eu estava vendo num podcast esses dias que passou no Flow sobre inteligência emocional, é tudo sobre desaprender. Tem certos momentos da vida que a gente precisa aprender a ter raiva, a gente precisa aprender a ter medo. Só que isso não precisa ser para sempre. Esse aprendizado, ele serve para um certo momento, mas lá na frente, depois que você passou por aquela situação, esse aprendizado ele não serve mais, então você precisa desaprender. Então, a vida e a inteligência emocional e o controle das emoções, ele passa muito por essa desaprendizagem. Essa que é a grande verdade. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada emoção agora, na prática, para a gente entender como elas podem ser positivas para nós, que acho que é o grande quê da questão aqui quando a gente fala de emoções, e como nós podemos lidar com ela de forma positiva também. Beleza? Vamos lá? Então vamos começar falando da alegria, que é a emoção predominante das crianças no geral e da própria protagonista no início do filme, do Divertidamente. A alegria, ela sempre está relacionada aqui no Ocidente como felicidade. Eu falo no Ocidente, pessoal, porque no Oriente, de acordo com os estudos que existem, a felicidade ela está mais relacionada a um conceito de bem-estar do que um conceito de alegria, tá? Aqui no Ocidente a gente tem muito essa ligação. Então, pessoas alegres são pessoas felizes, né? Existe muito essa correlação. E não necessariamente isso é verdade, né? Se você entender que a felicidade ela é um sentimento, na verdade, muito mais... Ela é um sentimento, ela é uma coisa muito mais complexa do que necessariamente uma emoção, que é a alegria, né? A alegria é uma coisa que ela pode vir, né? Tem picos, mas não necessariamente uma pessoa que está alegre, ela é feliz, tá? Mas existe essa associação, então, na nossa sociedade, e a gente tem que sempre observar um ponto, como a alegria ela já é muito positiva e ela é contagiante e é uma coisa que assim, é muito bem vista por todo mundo, eu vou falar o contraponto aqui. A gente tem sempre que observar e tomar um cuidado com a alegria para que nós não fiquemos viciados na alegria, tá? Então, por que eu falo isso? É muito comum quando uma pessoa é muito alegre e ela de repente está num dia que ela está mais introspectiva, vamos colocar. Ela deixou de estar feliz? Ela deixou de estar bem por isso? Não. Ela só não está sentindo a emoção da alegria naquele momento, ou ela só não está querendo expressar aquela alegria naquele momento. Isso significa que ela não está alegre ou que ela não é alegre? Não significa. Isso significa que ela não está feliz? Não. Então a gente tem que tomar cuidado com esse vício da alegria, de buscar sempre o ápice, o entusiasmo, né? Confundir a alegria com a risada, com a expansividade, com o extrovertido, né? A gente não pode fazer essa confusão. Então tomem esse cuidado quando a gente falar de alegria,
para a gente realmente desfrutar quando os momentos de alegria surgirem. Às vezes a alegria se torna choro, a gente sabe bem disso. Às vezes a alegria ela se torna um abraço, às vezes a alegria ela se torna uma saudade. Então a gente precisa valorizar a alegria onde ela realmente precisa estar, e não ficar viciado em alegria, tá? Pessoal, eu vou chamar agora aqui a Tristeza para a gente falar um pouquinho sobre esse personagem, que ele é praticamente o personagem principal do primeiro Divertidamente. Vem, Tristeza, vem! Opa, cheguei! Cheguei alegre, né? Porque, gente, eu sou assim, paciência. A alegria predomina, minha caixinha da alegria não saiu daqui ainda. Eu vou usar as mesmas cores do filme aqui para representar. Peguei uma camiseta até surradinha aqui para fazer essa tristeza, mas tá tudo certo. É a camiseta que mais representava a cor. Pessoal, a tristeza é representada por essa cor azul, um azul meio clarinho ali no filme. E a tristeza ela aparece no filme justamente pelas perdas que está acontecendo ali para pré-adolescente, no caso. Mas você que está assistindo esse vídeo aqui, não é um pré-adolescente, você pode estar pensando assim, por que eu deixo a tristeza assumir o controle dos meus pensamentos, das minhas ações muitas vezes? E isso, pessoal, é muito normal e acaba sendo um pedido de ajuda. Então, quando a tristeza ela aparecer, não encara a tristeza como negativa. A tristeza ela precisa existir em muitos momentos. E a tristeza ela é totalmente natural quando a gente tem principalmente um sentimento de perda, que é exatamente o que o filme retrata. A perda da infância, a perda da casa, a perda dos amigos com as mudanças. E nós, na vida adulta, nós temos perda o tempo todo. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Às vezes não é uma perda física, mas a perda da incapacidade, aquela sensação de incapacidade, aquela sensação de não conseguir, né? Aquela sensação de que você está perdendo uma pessoa, ou a sensação que você está perdendo uma oportunidade. Tudo isso vai gerando tristeza e fazendo com que a tristeza assuma. Mas se você parar para pensar comigo que a tristeza ela é na verdade um levantar de mão, um pedido de ajuda, a gente pode olhar a tristeza como positiva no seguinte sentido: apareceu uma tristeza, caramba, o que eu não quero perder? O que eu estou com dificuldade? Aonde eu estou sentindo incapacidade? Isso pode ser um gatilho para você poder buscar capacitação, para você poder buscar união. A tristeza, ela é acho que depois da alegria, aí não vou saber aqui em ordem, tá? Mas a tristeza, ela tem um grande poder de causar essa união, de causar de comover as pessoas, né? Para que as pessoas se unam. Então, esse é o grande X dela socialmente. Então a tristeza ela não atrapalha você socialmente, pelo contrário, né, pessoal? Hoje em dia a gente está vivendo uma era da vitimização, onde a tristeza ela está sendo até colocada num pedestal que também não deve ser colocado. Todas as emoções que a gente falar aqui, elas devem ser colocadas linearmente, uma do lado da outra, cada uma com a sua importância. Então a importância da tristeza é essa, pessoal. Primeiro, identificar que você está se sentindo incapaz, que você está sentindo uma perda, que você está sentindo que não vai conseguir, e você identificando isso, o que você pode fazer para buscar isso? Qual vai ser a sua ação? Vai ser se capacitar? Vai ser mudar suas atitudes para que você não perca o que você está prestes a perder? Vai ser olhar para aquilo e falar, tudo bem, eu vou perder mesmo, faz parte, eu vou me preparar melhor para a próxima vez. Então, a tristeza ela vai servir muito para isso, pessoal. Vamos olhar ela de forma positiva. Vamos parar de supervalorizar a tristeza. Também não existe esse lugar de supervalorização, assim como não existe a da alegria. Nada de ficar viciado em uma emoção. Às vezes, você pode ficar viciado em tristeza justamente porque a tristeza te traz atenção. E aí você fica triste, você tem atenção. Fica triste, tem atenção. Se você na sua infância teve muito isso, na sua adolescência também, provavelmente hoje você se vitimiza muito, você se coloca para baixo, se coloca triste, na intenção do quê? De ter atenção, na intenção da outra pessoa te valorizar. Às vezes você se sente desvalorizado, às vezes você tem uma autoestima baixa e aí você fica triste para que outras pessoas olhem para você. Então para pensar em tudo isso, qual que é o gatilho? Qual que é a experiência que você está tendo com a tristeza? E qual vai ser a sua resposta diante disso? Tira do pedestal. Tira também do esconderijo, não esconde a tristeza, coloca ela onde ela deve estar, do lado da alegria ali, e começa a tratar ela de forma justa, honesta. É ou não é tristeza? Gente, vamos lá? Vamos falar um pouquinho de raiva agora? Então vem comigo. Opa, a raiva é representada pelo vermelho, mas
o vinho era o mais próximo que eu tinha. Pessoal, a raiva, ela é um sentimento que costuma aparecer muito no dia a dia, principalmente pelo senso nosso de justiça. Eu falei sobre justiça bastante aqui em outro vídeo meu, vou deixar o link aqui, porque tem algumas pessoas que têm esse senso de justiça um pouco mais exacerbado que outras, e essas pessoas costumam naturalmente ter mais raiva, né? Ter mais a emoção de raiva aparecendo mais. E por que a emoção de raiva aparece? Justamente para que a gente consiga tomar essa ação, para que a gente consiga se movimentar. Você pode perceber que quando você está com raiva, o seu próprio corpo ele reage de uma forma para você agir. É muito difícil você ficar com raiva sentado, parado. Normalmente você tem raiva, você quer levantar, você quer mexer os braços, você quer expandir seus movimentos. Isso acontece muito. Então a raiva ela serve justamente para isso, para que nós tomemos ações, atitudes, e é exatamente aí que a gente deve tomar o cuidado com a raiva. Porque nessa de tomar atitude, nós às vezes tomamos a atitude que se torna mais injusta do que a injustiça que a gente está sentindo. Porque a gente quer fazer a justiça num certo ponto de realmente tornar aquela situação balanceada que a gente parte para o outro extremo. Então, a raiva, ela existe um fator muito positivo nela que eu estou identificando um senso de justiça. Olha o gatilho aqui. Mas qual a experiência que você teve com a raiva no passado? Qual a experiência que você quer trazer para cá e qual é a resposta que você vai dar para essa experiência? Então, para pensar, lembra sempre, gente, gatilho, experiência, resposta. A raiva apareceu ou no momento não conseguiu, para pensar depois. Cara, eu tive raiva. O que causou a raiva? Aonde eu estava sentindo injusto? Aonde eu senti esse senso de injustiça? Qual foi a experiência que eu tive com aquilo e qual a resposta que eu quero daqui em diante? Ou qual resposta eu deveria ter tido? Beleza? Eu acho que a gente tem que tratar a raiva assim. E falando um pouquinho da vida social, como é que a raiva ajuda a gente socialmente? Eu sei que muita gente não gosta muito de ficar do lado de gente que é muito estourada, que é muito raivosa. E é natural, porque, você acaba gerando medo, né? Você acaba ficando com aquilo ali de, nossa, eu não sei como falar com essa pessoa, se a pessoa vai estourar, não sei o que lá, eu não sei o que ela vai responder pra mim. Mas a raiva, pelo contrário, ela não atrapalha socialmente. A raiva, ela causa um senso de união no sentido da justiça mesmo, da coletividade. Olha os movimentos que existem políticos, olha os movimentos de massa que existem, olha as organizações que existem. Todas essas organizações, elas têm na raiva um senso comum de buscar a justiça, de buscar o melhor para todo mundo. Então, uma coisa que une todo mundo, né? Uma grande injustiça, uma grande violência contra alguém que não merecia. Não gera uma raiva coletiva e não une as pessoas a realmente pensarem em alguma coisa, tomarem uma atitude. Olha como é que a raiva é importante socialmente, né? E a raiva também é importante para organizar o nosso pensamento racional, justamente nesse ponto do balanço. Opa, uma vez que eu sei que eu estou sentindo raiva e que eu sei que existe uma injustiça, como que eu posso, sem deixar a emoção me tomar por inteiro, como que eu posso resolver essa situação? Como que eu posso ser o mais justo possível de forma que a outra pessoa também não sinta raiva? Olha como é que as emoções, elas aos poucos vão organizando o nosso pensamento racional e também vão organizando a nossa sociedade como um todo. Beleza? Pessoal, vamos lá. Falamos da alegria, tristeza e raiva. Vamos falar um pouquinho do medo agora. Vem pra cá, medinho. Opa! Medo chegou. E, pessoal, o medo, ele serve muito pra gente ligar o nosso senso de alerta. Basicamente isso. Diferente da raiva, que é diante de uma injustiça, e às vezes as emoções vêm misturadas, tá, pessoal? Não estou falando de emoções que elas têm que acontecer separadas, igual no filme, né? Uma assume o controle, pronto, acabou, e não deixa as outras fazerem nada. Não. O medo, ele pode vir acompanhado de outras coisas, mas o medo ele serve justamente para a gente ligar o alerta, né? Muitas pessoas tratam o medo como ruim, no sentido de tá com medo, vai com medo mesmo, você não deve ter medo de nada, sem arrependimentos. Essas frases bobas, tolas, que, cara, de verdade, não levam ninguém a lugar nenhum. O que é o ideal de se fazer? Gatilho, experiência, resposta.
Cara, tô com medo. Qual é o gatilho? O que me causou o medo? Olha como é que você vai organizando racionalmente se você começa a ter esses 3 passos. Quais foram as minhas experiências anteriores com esse medo? Elas me ajudaram, elas me atrapalharam, elas me impediram de conseguir alguma coisa, elas me paralisaram, elas me causaram algum outro, eu fugi e me coloquei em outro perigo. Qual foi a experiência? E qual vai ser a minha resposta a partir de agora? Então, quando você tiver com medo de fazer alguma coisa, vamos falar do medo mais conhecido de todo mundo aqui, o medo de falar em público, né? Por que eu tenho medo de falar em público? Eu tenho medo da chacota, eu tenho medo das pessoas não me aprovarem, eu tenho medo de falar alguma coisa errada e parecer burro e parecer ignorante. Qual é o gatilho desse medo? Qual que é a primeira sensação que vem antes dessa emoção do medo? Qual é o primeiro pensamento que vem? E aí, qual que é a experiência? Você deixa de falar? Você deixa de apresentar? Você deixa de ter um reconhecimento que talvez você mereceria? Você deixa de levar conhecimento para outras pessoas? Você deixa de atender, sei lá, 99% do público aquém daquele 1% que pode te julgar? Então, qual é a resposta que você vai dar a partir dessas reflexões? Percebe como, se a gente colocar o sentimento no lugar certo dele, não deixar ele ser o maior e nem menor do que ele é, a gente consegue lidar de uma forma melhor? Aí vamos supor, vamos pegar a frase, não, tá com medo, vai com medo mesmo. Aí você vai com medo mesmo. Vai lá, entrou no palco, começa a fazer sua palestra, começa a falar. Aí vem o medo. Puta, aí a mão fica fria. Aí como o medo ele traz esse senso de perigo, né, que você tá em perigo, a fuga, é muito normal que ele joga o sangue para os pés e para as áreas vitais, e cara, você sente sua mão fria, você já começa a suar frio, sua pressão baixa. Por quê? Porque você está se colocando numa posição de perigo, porque você foi com medo mesmo, você não estava preparado. Então o que o medo pode te trazer? Um preparo, racionalmente falando. Pô, veio o medo, organize seu pensamento, como é que eu posso me preparar mais ao ponto de não ter medo? Quem que eu posso assistir, modelar e imitar ao ponto de não ter medo? Agora vamos para a parte da vida social. Como é que o medo ajuda para que eu faça amizades? Cara, se eu chegar aqui e falar o que eu penso de qualquer forma, sem me importar com ninguém, sem medo de ser feliz, sem medo de peito aberto, eu sou assim mesmo, quantas pessoas que vão querer ficar do seu lado? Agora, se você tiver um certo medo, um receio, um temor de falar coisa que vai magoar alguém, não é um medo bom, não é um medo que te ajuda? Você falar algo que é desnecessário para um momento, não é um medo que te ajuda? Você fazer uma piada fora de hora, não é um medo que te ajuda? Então, olha como o medo está aqui para ajudar a gente também em várias situações. Beleza? Nessa mesma linha, pessoal, vamos falar do nojinho, que acho que é o mais difícil da gente entender como uma emoção básica, mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá, nojinho? Pá, cheguei aqui por último para falar. Bom, nojinho representado no filme por um verdinho. O nojinho, ele, como eu falei anteriormente, ele tem muito da questão da aversão, tá, pessoal? Eu gosto mais de usar esse termo quando a gente traduz aqui para o português, porque o nojo, muitas vezes a gente relaciona a comida, por exemplo, e não necessariamente a gente relaciona uma aversão a atitudes. O nojo, ele também tem muito essa questão de buscar o senso de justiça, tá? Mas mais do que isso, o nojo, a aversão, né, esse asco, ele vem muito mais no sentido de integridade, é aquilo que mexe com os seus valores. Então, quando alguma coisa mexe com os seus valores, com essa integridade sua, você tende a fazer a mesma reação, e isso tende não, você faz exatamente a mesma reação, a mesma microexpressão, inclusive, né, que é aquela sensação de nojo, você faz a mesma reação que como se você estivesse cheirando uma carne podre que ficou na geladeira, como se estivesse cheirando um repolho que ficou aberto na geladeira. Aquela sensação que você abre, faz aquela sensação de nojo. Por quê? Porque aquilo mexe com a nossa integridade de alguma forma. Aquilo, o nosso corpo, nossa mente identifica que aquilo é um veneno pra gente, que a gente não quer aquilo. Então a gente mantém a nossa integridade física, mental, por conta do nojo. Olha como ele é importante. Então, quando vier essa sensação de asco, de aversão, sabe?
uma situação, uma pessoa que você não consegue ficar perto, que você não consegue nem ouvir falar, que já te causa um mal-estar. É isso, é essa sensação. É realmente essa sensação de aversão. Eu quero afastar aquela coisa de mim. Quando você começa a ter muita aversão, às vezes, não por coisas que são óbvias da gente ter uma aversão, mas por coisas do dia a dia, muitas vezes a gente se perde aí, tá? Por quê? Vamos supor que eu comece a ter uma aversão do meu parceiro, da minha esposa, do marido. Cara, é normal você ter nojo da pessoa que tá com você? Vamos supor que você comece a ter aversão de um familiar. Pai, mãe, filho. É normal? De certa forma, sim, pessoal. Às vezes, as pessoas elas têm algumas atitudes que elas vão se repetindo com o tempo, e aí você não consegue resolver, você não consegue falar, ou é uma atitude que alguém na sua vida fazia recorrentemente e você não gostava, e você começa a querer afastar aquela atitude de você. E aí, naturalmente, o que você faz? Você afasta a pessoa de você. Olha de novo entrando aqui, gatilho, experiência, resposta. Por um gatilho de uma atitude, de algo que você não gostava, que você teve uma experiência ruim e que você não quer mais na sua vida, você começa a ter uma resposta de afastamento. Então, quando você percebe isso, traz isso para o seu consciente e começa a tratar isso como normal, opa, eu estou afastando alguém. Mas espera aí, você não está afastando alguém, você está afastando algo que afeta a sua integridade. O que é esse algo? Por que isso está afetando sua integridade de alguma forma? Aí você começa a pensar sobre isso. Poxa, é por isso, isso, isso. Então, se eu falar para essa pessoa que de repente eu não gosto dessa atitude, eu dou oportunidade nela de mudar, e aí eu não preciso me afastar dessa pessoa, que é uma pessoa que eu gosto, tratando-se de um familiar, de um marido, de uma esposa, de um filho. Então, percebe como quando a gente coloca as emoções no lugar correto delas, as coisas vão começando a ficar um pouquinho mais fácil? Pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje. Quando eu assistir o filme, eu vou falar um pouquinho das novas emoções, então esse vídeo vai ter parte 2, que é ansiedade, vergonha, tédio e inveja, tá? As emoções principais que eu queria trazer eram essas mesmo. Então, pessoal, se você gostou, é aquilo. Deixa o like, curte, comenta aqui, fala pra mim se ficou legal, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, eu sei, mas comenta aqui, deixa uma mensagem pra mim, mesmo que seja só de, pô, Thiago, gostei ou não gostei. Compartilhe esse vídeo também para o pessoal que está indo ver o filme, para pais, mães que têm os filhos, para incentivar eles a levarem os filhos para o cinema para ver, porque de forma lúdica, de forma com desenho animado e tudo mais, trata realmente problemas ali da adolescência, da pré-adolescência, de uma forma muito legal. Eu recomendo muito divertidamente. E o 2 ainda não vi, mas recomendo muito o filme para o público infantil. E é isso, galera. Já sabe. Gostou? Continua me acompanhando aqui, vê os outros vídeos do canal, seja feliz. E se você não gostou, paciência. Um abraço.